suas proximidades. São teorias diferentes, embora acabem trazendo consequências muito semelhantes, mas partem de pressupostos dogmáticos completamente distintos. Enquanto a ratio essendi era defendida por Metzinger, né, um autor que era partidário do modelo neoclássico e defendia essa estrutura de delito, crime como um fato tipicamente ilícito e culpável, a teoria dos elementos negativos do tipo, ela é defendida, entre outros, por um camarada chamado Frank. Então, o texto tem que saber isso, já caiu em prova. Vai depender da tua habilidade ou não de memorizar esses nomes. O examinador, vez ou outra, joga isso numa assertiva, né, ou outra para confundir. E o que Frank defendia? Ele defendia uma teoria chamada teoria do tipo total do injusto, em que eu separava o tipo, a análise, entre uma face positiva e uma face negativa. A face positiva é o que a gente está estudando aqui. A face negativa seria o quê? A análise da ausência, preste atenção, a ausência, não é presença, a ausência de uma causa de justificação. Então, eu acabo nessa teoria dando um valor, uma importância maior para a estrutura do tipo, enquanto aqui em Metzinger eu dava um valor maior para a estrutura da ilicitude. Essas são as diferenças dogmáticas. Tá? Então, aqui em Frank, eu vou ter, né, elementos positivos do tipo e elementos negativos do tipo. Elementos positivos vão ser esses elementos aqui, a tipicidade, como nós conhecemos. E elementos negativos serão a ausência das causas de justificação. Então, o que nós chamamos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento, dever legal, exercício regular do direito, para Frank seriam elementos negativos do próprio tipo. Tá? Então, não estariam, a rigor, num elemento autônomo chamado ilicitude, mas no próprio tipo penal. Tá? Então, observe que são pressupostos dogmáticos distintos. Trouxe essa discussão para quê? Para você ter uma noção. Tá? Para você ter uma noção, e numa prova objetiva com nível de dificuldade intermediário a avançado, se o examinador misturar, porque ele costuma misturar isso tudo. Se ele misturar isso tudo, você não vai se assustar. Certo? Mas vamos avançar. Fato sendo típico, me gera uma presunção, voltamos para o finalismo. Em sendo fato típico, isso me gera uma presunção de que ele seja ilícito, né? E tenho aqui a análise do terceiro elemento, que é a culpabilidade. Culpabilidade é essa que no finalismo ela se subdivide na análise de três elementos: imputabilidade, potencial, consciência ou conhecimento, você pode encontrar os dois, da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa. Observe que no estudo da culpabilidade no modelo finalista, eu só tenho elementos normativos. A imputabilidade, também chamada de capacidade geral de culpabilidade, esse nome cai muito também em prova. Imputabilidade ou capacidade geral de culpabilidade. É um elemento normativo. Preciso fazer um juízo de valor para entender o que é imputável ou não. Potencial conhecimento da ilicitude, normativo. Exigibilidade conta diversa, normativo. Então eu tenho apenas elementos normativos na culpabilidade. Daí a gente poder afirmar, sem sombra de dúvidas, que aqui vige a teoria normativa pura da culpabilidade. Em contraposição a outras duas teorias. A chamada teoria psicológica da culpabilidade
E aí deixa eu jogar a minha imagem novamente para cá para cima, para você poder observá-la, observar o texto. E teoria psicológica normativa da culpabilidade. Tá certo?